dar continuidade aí à resolução de questões do CEM, Corpo de Engenheiros da Marinha. Estamos aí no conteúdo de derivadas. Essa questão vai envolver a parte de derivação implícita. Para a gente resolver as questões envolvendo derivação implícita, a gente precisa interpretar y como sendo uma função de x, uma função composta. E aí a gente precisa, em relação a y, usar a regra da cadeia. Vê, é muito simples. Quando a gente for fazer derivação implícita, o x a gente usa a regra normal. Se tem x2, a derivada de x2 é 2x. Mas quando a gente for derivar y, a gente faz a derivação, vamos dizer assim, normal, que no caso, a derivada de y2 é 2y, quando multiplicada por 2, vai ficar 4y. Mas como y é uma função composta, é uma função que depende de x, a gente sempre multiplica por y', usando aí então a regra da cadeia. Ao derivar um número 3, é derivar uma constante, vai dar zero. Então, com isso, a gente vai conseguir montar a expressão para y'. Então, ó, a expressão para y', ela vai ser menos 2x sobre 4y. E aí, vai ser pedido para a gente usar esse ponto 1, 1. Então, usar esse ponto 1, 1, veja como é que vai ficar. Menos 2 vezes 1 sobre 4 vezes 1, que vale menos 1/2. Mas o que é que a gente está calculando? Vamos então fazer a leitura do enunciado para entender bem o que ele está querendo. O coeficiente angular da reta tangente à elipse x2 mais 2y2 no ponto 1, 1 é... Então ele está querendo algo relacionado a coeficiente angular da reta tangente. Então, ó, é importante você lembrar a expressão da reta tangente. Ó. A expressão da reta tangente é essa que eu estou colocando aqui. Ó. Y menos y0 igual a y' que multiplica x menos x0. Isso daqui representa o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente acabou de calcular. Então, ó, o que a gente acabou de calcular foi justamente o coeficiente angular da reta tangente, que vale menos 1/2. Então, já é a resposta da nossa questão. Então, em hipótese alguma, você pode perder uma questão tão simples. Relembrar, então, a parte de derivada implícita, para poder não ser surpreendido aí numa questãozinha lá do Corpo de Engenheiros da Marinha. Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa primeira etapa envolvendo derivadas. A gente tem aqui uma questão que vai envolver, mais uma vez, a regra da cadeia. Então, está sendo fornecido o seguinte: dado uma função g de x igual a f de seno de f, e aí foram fornecidos alguns valores, alguns dados. Foi fornecido que o f de 0 é 0 e que o g' de 0 é 4. E com isso é pedido quem é f' de 0. Então vamos trabalhar. Vamos fazer uma pequena lembrança aí de regra da cadeia, tá? Suponha que eu tenha seno de uma função qualquer, tipo x2. Então, se eu vou derivar isso aqui, primeiro a gente se preocupa em derivar a função seno. Você sabe que a derivada da função seno é a função cosseno. Mas é a função cosseno do que tinha antes, no caso de x2. Só que eu preciso derivar o que está dentro pela regra da cadeia. Então é vezes 2x. Se eu tiver um seno de uma função arbitrária f, quando a gente for derivar seno de f, vai continuar cosseno da mesma coisa, que no caso é cosseno de f, vezes f'. Então é essa ideia que a gente vai usar. Então, quando a gente for derivar essa função g, e que vai ficar g' de x, a gente vai derivar isso tudo. Derivar isso tudo é dizer, vai ficar f' do que tem dentro, que no caso é seno de f de x, multiplicado pela derivada do de dentro. Então, a derivada do de dentro, eu vou colocar aqui com calma, é seno de f de x. Eu preciso fazer a derivada disso, a derivada de seno de f de x. Então, a derivada de seno de f de x é simplesmente a função cosseno do mesmo f de x vezes f' de x. Pronto. Agora o que a gente precisa é organizar. Eu vou repetir essa função g' de x na próxima etapa aqui, no próximo slide. Então, ó, esse nosso g' de x foi, recapitulando aqui, f' de seno de f de x, f' de seno de f de x, que multiplica, voltando, essa expressão aqui, ó,
cosseno de f de x, cosseno de f de x, voltando, vezes f' de x, vezes f' de x. E aí o que foi pedido tem a ver em colocar x igual a zero. Na nossa expressão, a gente precisa achar o f' de zero. Então a gente vai fazer x virar zero. Quando a gente colocar x0 aqui, vai ficar g' de zero igual a f' de seno de f de zero vezes cosseno de f de zero vezes f' de zero, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é achar esse. Mas no enunciado foi dado g' de zero. Está aqui, ó, g' de zero é 4. E foi dado também, ó, f de zero, que é 0. Então vamos substituir. Esse g' de zero vale 4. Esse f de zero vale 0. Então vai ficar f' seno de 0 grau, vezes cosseno de 0, porque é o valor de f de 0, vezes o que nós queremos, que é f' de 0. Então a questão está praticamente encerrada, porque o seno de 0 vale 0, então a gente vai ficar aqui, ó, 4 igual f' de 0, cosseno de 0, se lembre que vale 1, então vai ficar f' de 0 vezes f' de 0, f' de 0, tudo isso elevado ao quadrado, porque é ele vezes ele mesmo. E aí, quando a gente tirar a raiz, a gente vai encontrar, então, que esse f' de 0 pode ter valores mais ou menos 2. A gente encontrou. O que a gente precisa agora é analisar as alternativas. Pode ser tanto 2 positivo quanto 2 negativo. Só que dentre as alternativas, ó, só tem o valor 2 positivo. Então, pronto, está resolvido. Ok? Então foi mais uma questão envolvendo aí a parte regra da cadeia. Não foi uma questão difícil, mas é uma questão que você tinha que estar ligado nessa parte de derivação utilizando regra da cadeia. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, ó, próxima etapa envolvendo aí derivadas. Na prática é uma questão que é do assunto derivadas parciais, que a gente vai ver isso bem aprofundado na parte de cálculo vetorial. Mas é uma derivada parcial que a gente pode fazer agora, porque é para derivar ora em relação a x, ora em relação a t. A questão diz assim, ó, dado uma função u de x de t, onde essa função u de x de t é elevado a x mais a t, é uma solução dessa expressão aqui, ó. Então a parte nova, que não está naturalmente em cálculo 1, é essa linguagem aqui, ó. Isso aqui quer dizer, esse u de xx, é derivar em relação a x duas vezes. Deriva em relação a x e deriva em relação a x de novo. Mesma coisa aqui, ó. É derivar esse u em relação a t e depois deriva em relação a t novamente. Ok? Muito bem. Então, ó, a gente vai fazer isso, tá? A nossa expressão de u está aqui. A expressão de u, ela é elevado a x mais a t. E agora a gente vai derivar u em relação a x. Então a gente vai considerar tanto a quanto t constantes, só o x que é a nossa variável. É importante você lembrar que, como observação aqui, ó, que a gente vai fazer assim. Se a gente tem e elevado a x, lembre-se que a derivada é o próprio e elevado a x. Se a gente tivesse um e elevado a f, a derivada de e elevado a f é ele mesmo, ou seja, e elevado a f vezes f'. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa função aqui, ó. Então, a derivada de e elevado a uma função é e elevado à mesma função, vezes a derivada desta função. Só que, como isso aqui é uma constante, a derivada de uma constante vai ser 0. Então, o que eu vou derivar é x, mas a derivada de x é 1. Então, eu fico com a mesma expressão. Quando a gente for derivar isso novamente, derivar essa expressão que já foi derivada para obter u de xx, derivar em relação a u duas vezes, bem, a gente vai ter novamente essa expressão que quando derivar vai ficar ela mesma, porque a gente vai multiplicar por 1. Então a expressão que a gente está obtendo aqui, ó, é e elevado a x mais a t. Guarda essa expressão. O que a gente precisa agora é derivar em relação ao tempo. E aí para derivar em relação ao tempo é a mesma ideia. Então, ó, x mais a t, se a gente for derivar em relação ao tempo, vai ficar ele mesmo vezes a derivada dessa função aqui, ó,
e a derivada de uma constante é zero, e a derivada de AT é apenas A. E agora eu preciso derivar essa expressão novamente. Eu vou só reorganizar ela. Então, ó, U elevado a T, que a gente acabou de fazer, foi o A E elevado a X mais AT. Isso aqui é uma constante. Então, eu fico esperando o resultado dessa derivação. Então, quando a gente derivar novamente em relação a T, esse A está esperando, E elevado a uma função continua sendo E elevado a função, vezes a derivada dessa função em relação ao tempo. Isso aqui a constante é zero e a derivada de AT é simplesmente A. Então vai ficar aqui, ó, A ao quadrado é elevado a X mais AT. Então com essas duas expressões a gente pode montar essa equação aqui, ó, que ele está querendo os valores de A para que satisfaçam essa expressão. Então 4 que multiplica U de XX igual a esse U de TT. Então, voltando, esse U de XX é a mesma expressão, que vai ficar E elevado a X mais AT, e esse U de TT está aqui, ó, A ao quadrado E elevado a X mais AT. Essa expressão e essa expressão simplificam, porque elas são iguais, então a gente encontra que A ao quadrado é 4, logo A é mais ou menos 2. E aí a gente vai analisar as alternativas. A sendo mais ou menos 2, dessa vez tem as duas respostas, ó. Então está aqui a nossa resolução. Então foi uma questão envolvendo diferentes derivadas parciais, mas que a gente fez aí logo nessa parte de derivadas normais, derivadas de cálculo 1, ok? Então, dando continuidade nessa etapa de 100, Corpo de Engenheiros da Marinha, vamos seguir adiante então. Então, ó, nosso próximo conteúdo é a parte de integrais que caíram no Corpo de Engenheiro da Marinha. Essa parte de integrais, a gente vai ter no futuro a parte de cálculo vetorial. E aí a gente vai ter vários tipos de integrais. Agora são as integrais mais simples. As integrais que nas universidades normalmente são dadas em cálculo 1 ou cálculo 2. Ó, a primeira questão diz assim: considere f de x como sendo uma função seno de x. Considere também que g é uma função derivável tal que g' de 0 vale 2. E aí, ache esse h' de 0, sabendo que h' ele é g de f de x. Então, vamos lá. É uma questão envolvendo ainda, essa letra A não envolve integrais. Essa letra A, mais uma vez, envolve a parte de derivadas e a parte de regra da cadeia, que envolve as derivadas. Então, a gente vai ter que derivar h de x. Então, vamos lá. Então, ó, copiando, h de x é g de f de x. H de x é igual a g de f de x. Vou colocar só g de f, para facilitar. Então, quando a gente vai derivar h, a gente vai ficar com g' de f vezes f'. Se a gente quer agora calcular esse h' de 0, então a gente precisa, ó, g' de f de 0 vezes f' de 0. Então, já foi fornecido para a gente, ó, que esse g' de 0 vale 2. G' de 0. Mas foi fornecido também, lá no início, no enunciado da questão, que f de x representa seno de x. Então, se a gente colocar aqui, ó, f de 0, vai ficar seno de 0. E seno de 0 sabemos que é 0. Dessa maneira, esse h' de 0, então, vai ser g' de f de 0, que é 0, vezes f' de 0. E aí a gente precisa, então, trabalhar em cima de f'. Bem, se f de x é seno de x, f de linha é a derivada do seno. E a derivada do seno, nós sabemos que é o cosseno. E se a gente colocar 0 no lugar de x, vai ficar cosseno de 0, que você está ligado que vale 1. Então, dessa maneira, ó, a gente já tem todos os valores, pois foi fornecido isso aqui, ó, no enunciado. Vimos aqui que g' de 0 vale 2 e acabamos de calcular que esse f' de 0 vale 1. Então, esse h' de 0 vai ser 2 multiplicado por 1, ou seja, 2. Então, isso foi a primeira pergunta. Isso foi aqui, ó, calcule para a gente esse h' de 0. Nessa época de 2008, não tinha ABCDE. Era uma prova aberta que o aluno tinha que escrever para o professor corrigir. Então, letra A está respondida.
a galinha de 0 tem valor 2, beleza? Isso foi a nossa letra A. Então, dentro dessa mesma questão, começou aqui uma parte envolvendo integrais. Então, vou escrever ela novamente. Ó. A integral de 0 a π de x, f de x ao quadrado dx, valendo aí 1 ponto. Então, vamos repetir ela aqui para que a gente possa responder. F de x, na verdade, calcule a integral. Então, deixa eu apagar aqui para que não fique mais borrado aqui. Então, borracha aqui. Então, ele está pedindo para que a gente calcule a integral. A integral de 0 a π de x que multiplica f de x2. F de x2. E aí, lembrando que a gente vai continuar supondo que esse f de x é seno de x. Então, f de x2 é seno de x2. E aí, quando a gente faz essa substituição, a integral de x, ó, f de x2 é seno de x2 dx. É importante que você bata o olho aqui e perceba que o caminho para responder essa questão é um caminho muito tranquilo, que é uma mudança de variável. Então, a mudança de variável que a gente vai fazer é simplesmente chamar x2 de um u. Quando a gente chama x2 de um u, veja como é que vai ficar. Se x2 vale u, então o du ele é 2x dx. Ao fazer essa mudança, veja como é que vai ficar. Porque aqui já tem o x dx. Então, eu posso dizer que esse nosso x dx, ele é exatamente du dividido por 2. Então, essa integral vai ficar simplesmente a integral, aonde tem x dx, a gente coloca du sobre 2. Vou colocar aqui. E seno de x ao quadrado vai ficar só seno, em vez de x ao quadrado a gente bota u. Vai ficar seno de u. Esse 2 vai para fora, a gente vai ficar com o meio da integral de seno. A integral do seno é importante que você lembre que vale menos cosseno de u. E aí a gente vai integrar isso dos valores que ele mandou. Os valores que ele mandou foram valores variando entre 0 e π. Mas um pequeno cuidado. Só era 0 e π se a variável fosse x. E por enquanto a variável é u. Então a gente precisa voltar. Então, quando a gente volta, vai ficar da seguinte maneira. Menos 1 meio, passei esse menos para fora, cosseno de u. Mas quem é o nosso u? O nosso u é x2. Isso. Agora sim, variando de 0 até π. Então veja quanto é que vai ficar isso aqui. Menos 1 meio continua, vai ficar cosseno de π ao quadrado, porque o x vai receber o π, menos cosseno de 0 ao quadrado, ou seja, de 0. Então aqui, cosseno de 0, a gente lembra que é 1, e cosseno de π ao quadrado, não tem muito o que fazer. Tem que deixar ele π ao quadrado mesmo. Então a gente vai ficar com a seguinte expressão, menos 1 meio de cosseno de π ao quadrado menos 1. Pronto. Esse é a solução, a resposta da integral que foi pedida. Então, não era uma questão difícil, era apenas uma sacada envolvendo a parte de mudança de variável. Com isso, a gente termina mais uma aula e a gente vai dar continuidade depois com mais questões do Corpo de Engenheiros da Marinha. Valeu!